triste governador do estado de São Paulo, João Dória, que eu trabalhei por 2 anos com ele na Rede TV. Trata-se de um picareta social que vendia entrevistas em seu programa Show Business, na época ao valor de R$150 mil, que ganhou dinheiro assim. Senhor governador, seja mais responsável. Pare de pensar no governo do Bolsonaro e pense no seu estado, pelo qual foi eleito. Está chegando ao 8º mês. Uma campanha presidencial antes da hora. Seus ataques são ridículos. Como essa semana o senhor ter dito que jamais nomearia um filho para a embaixada. O senhor não nomeia filho, mas nomeia corrupto, secretário, nomeia secretário propineiro, nomeia diretor do Detran Labão, que foi demitido depois da investigação feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo. O senhor teve que demiti-lo, embora não quisesse. O senhor nomeia amante. Então que honra tem você, João Dória, para ficar fazendo campanha presidencial? Isso prejudica o Brasil, desestabiliza o governo. O governo já está cheio de problemas, como eu disse aqui, em pesquisas. O governo já tem que se corrigir. E ao invés do senhor cuidar de São Paulo, o senhor fica todo dia nas redes sociais preocupado em dar uma cutucada para dizer ao Brasil: olha, eu sou a melhor opção. Se o senhor for presidente do Brasil, eu mudo do Brasil. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru é 100% pela CPI da toga, 100% Futebol Clube pelo pedido de impeachment de ministros do STF, 100% para o presidente Bolsonaro vetar a lei do abuso de autoridade e 100% pelas reformas tributária e política. A da Previdência estamos em discussão e de imediato, amigo e querido exemplo do Distrito Federal, Isalci Lucas, presidindo a sessão. E como sempre, para falar daqui a pouco, o notável gaúcho, senador Paulo Paim. O relator da reforma da Previdência, pátria amada, senador Tasso Gereissati, definiu que vai entregar o seu relatório final na semana que vem, na terça ou quarta. Ganhou mais tempo para analisar emendas apresentadas por mim e por tantos outros senadores, sugestões nascidas das audiências realizadas ao longo desta semana. No meu caso e do senador Paim, não, porque há 3 meses nós dois participamos de palestras no Brasil inteiro, ele de um lado, eu de outro, e também conversamos com todas as classes deste país, indo direto na origem e não trazendo um especialista famoso, uma autoridade. Senador Governo, Vossa Excelência. Eu que agradeço. Na verdade, senador Paim, eu não deixei de elogiar o senador Tasso. Eu apenas coloquei que, ao contrário dele, nós dois participamos de audiências externas. Perfeito? Brasil inteiro. Correto? Correto. Essa é a diferença, né? Ele, então, ganhou mais tempo, o senador Tasso, para analisar. Perfeito? O relator, penso que ele está, a aceitar algumas mudanças, ele que de início defendeu a manutenção por completo do que veio da Câmara, com exceção a estados e municípios. De minha parte, e sei que dos senhores também, e da maioria da nossa nação, defendo pelo menos 2 mudanças, pelo menos 2. Eu defendo mais, e vou falar aqui. Discordo do que foi aprovado na Câmara sobre pensões, com o valor para a viúva ou viúvo caindo para 60%
do benefício do titular, mais 10% por dependente. Para mim, essa regra deveria se aplicar apenas quando o benefício do titular for superior a 2 salários mínimos, até o valor de 2 mínimos. Defendo o valor da pensão integral. Quero também suprimir o que existe em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC. No texto, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, admitida a adoção de critérios de vulnerabilidade social nos termos da lei. Queremos suprimir isso. Trata-se de constitucionalização de regra que já se encontra na Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Não há por que engessar a regra pretendida, que teria maior dificuldade de ser alterada. Aqui, senador Paim, senadores Alci e Brasil, e demais senadores e senadoras ausentes aqui em trabalho em seus estados ou em seus gabinetes. Concordem ou não, mas tenho que falar. Os 8 pontos mais negativos que eu pude acompanhar em todas essas dezenas de audiências públicas em que eu ouvi e debati. Negativos, pontos. 1. Pensão por morte. Viúva perde o direito à pensão integral, fica com 60% do valor da aposentadoria e cotas de 10% por dependente adicional. Prejuízo grave para a renda familiar. 2. Vedada a acumulação de aposentadoria com pensão de valor superior a 2 salários mínimos, item que, segundo os especialistas, desrespeita a proporcionalidade entre contribuições e direitos acumulados. Terceiro negativo, desigualdade. Pressão de corporações levaram a tratamento diferenciado por algumas categorias, como idades mínimas para professores e policiais. Quarto negativo, estados e municípios fora da reforma. A busca do chamado equilíbrio fiscal fica comprometida. Hoje há estados falidos, como Rio de Janeiro, Goiás e outros. Estados e municípios têm de participar do esforço coletivo que envolve. Aqui apontei 8, ainda tem o 9, que o senador Paim acabou de falar, dos funcionários subsolo, que somam 5 mil. O importante aqui é a conversa em mão dupla, né? Debate é isto, né? Agora, para ser isento, apontei aqui também os 8 pontos mais positivos, presidente Alci, da reforma, porque existem. Não sejamos aqui partidários, mesquinhos. O primeiro, o que foi votado na Câmara barrou as mudanças previstas para os que ganham até um salário mínimo e manteve o aumento da contribuição previdenciária sobre os que ganham mais. Segundo positivo, benefício de prestação continuada, foi rejeitada a alteração na aposentadoria rural e a redução do valor do BPC, benefício pago a idosos muito pobres com mais de 65 anos, que seria de R$600, ficou em um salário mínimo. Terceiro positivo, o texto prevê que não será mais possível se aposentar por tempo de contribuição, de modo que todos os trabalhadores do setor público e privado, com exceção de algumas categorias, como policiais e professores, terão que trabalhar terão que trabalhar até 62 anos, mulheres, e 65 homens. Quarto positivo, além disso, ao manter o piso do INSS em um salário mínimo, a reforma também garante que os trabalhadores da ponta mais pobres não terão redução de benefício.
Quinto positivo, a reforma prevê que o trabalhador que contribui pelo tempo mínimo 15 anos terá direito a apenas 60% desse valor base. Esse percentual vai subir gradativamente ano a ano, de modo que as mulheres terão que contribuir por 35 anos e os homens por 40 anos, para ter direito a 100% da média das contribuições. O sexto positivo, a Câmara manteve intacta uma proposta do governo considerada justa pelos economistas, tornar contribuição previdenciária um pouco mais progressiva, cobrando menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Hoje as alíquotas variam de 8% a 11% no INSS. Com a reforma, iriam de 7,5% a 14%, alíquota máxima efetiva de 11,69%. A proposta, então, reduz levemente a cobrança da maioria dos trabalhadores que ganham até R$2.000. Sétimo positivo, igualdade, fixação do teto do regime geral da Previdência para todo mundo, inclusive os parlamentares. Hoje, ele é de R$ 5.839,45. Oitavo positivo e último, o texto aprovador permite que o abono salarial e salário família sejam pagos a trabalhadores de baixa renda, e não apenas quem ganhar um salário mínimo, como estava no texto original da PEC. A faixa de renda passa a ser transitoriamente de R$ 1.364,43, critério atual do salário família. Para concluir, presidente, senhoras e senhores, não sei se tiveram acesso, nós aqui no Congresso, e também os brasileiros e brasileiras. A pesquisa é quente, ou seja, é de ontem para hoje, da revista Veja. A avaliação do governo Bolsonaro pela nação brasileira. Ótimo, só 11%. Péssimo, 26%. A expectativa do eleitorado sobre o governo Bolsonaro, ela está sendo melhor, igual ou pior do que você esperava? Resposta: muito melhor que o esperado, 11%. Muito pior que o esperado, 29%. Expectativa sobre o final do mandato do governo Bolsonaro. Ótimo, 20%. Péssimo, 36%. E agora o que eu mais fico preocupado e peço ao presidente humildemente que ele reflita sobre esses números. Não custa nada voltar atrás. A gente não pode ter compromisso com erro. Errou, volta atrás. Olha a pergunta dessa pesquisa. A pergunta é: o efeito das falas do presidente sobre o andamento do governo. Qual é a opinião da nação brasileira? Para 25% não atrapalham. Atrapalham muito, 56%. Esse é um número gravíssimo, que faz qualquer presidente minimamente humilde pensar em se preservar, em falar menos, em agir mais e evitar redes sociais, lives e entrevistas a todo instante. Este é o resultado. O completo está à disposição nas redes sociais, em cada item, mas essa parte eu queria chamar a atenção. E como última palavra, triste, governador do estado de São Paulo, João Dória, que eu trabalhei por 2 anos com ele na Rede TV. Trata-se de um picareta social que vendia entrevistas em seu programa Show Business, na época ao valor de R$150 mil, que ganhou dinheiro assim. Senhor governador, seja mais responsável. Pare de pensar no governo do Bolsonaro e pense no seu estado, pelo qual foi eleito. Está chegando ao 8º mês. Uma campanha presidencial antes da hora. Seus ataques são ridículos.
Como essa semana o senhor ter dito que jamais nomearia um filho para a embaixada. O senhor não nomeia filho, mas nomeia corrupto, secretário, nomeia secretário propineiro, nomeia diretor do Detran Labão, que foi demitido depois da investigação feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo. O senhor teve que demiti-lo, embora não quisesse. O senhor nomeia amante. Então que honra tem você, João Dória, para ficar fazendo campanha presidencial? Isso prejudica o Brasil, desestabiliza o governo. O governo já está cheio de problemas, como eu disse aqui, em pesquisas. O governo já tem que se corrigir. E ao invés do senhor cuidar de São Paulo, o senhor fica todo dia nas redes sociais preocupado em dar uma cutucada para dizer ao Brasil: olha, eu sou a melhor opção. Se o senhor for presidente do Brasil, eu mudo do Brasil. Agradecidíssimo. Não passo da buzina de jeito nenhum. É buzina que fala? Buzinou, eu saio. Obrigado, presidente. Bom fim de semana a todos. Saúde, paz, com Deus, todos e todas aqui no Senado, no Congresso Nacional e especialmente no Brasil. Já passo imediatamente a palavra ao próximo orador, nosso querido representante do Rio Grande do Sul e do país, né, pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Paim.